Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre o serviço de atendimento móvel de urgência, o famoso SAMU, certo? Existe ele móvel como fixo, como já falei nas aulas anteriores. Móvel é aquele que é utilizado por meio de algum transporte, certo? Como, por exemplo, lancha, ambulância, moto, helicóptero, enfim, é chamado móvel, atendimento pré-hospitalar móvel. E tem um atendimento pré-hospitalar fixo, que é aquele que a gente pode fazer em algum local físico, ok? Como, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, em pronto atendimento, né? Antes de levar para o hospital, certo? Então, o serviço de atendimento móvel de urgência é o SAMU 192. Só um instante aqui que está meio lento. Então, o objetivo da aula de hoje: identificar a missão dos componentes pré-hospitalar móvel. Então, a missão de cada profissional que ali trabalha, compreender os princípios do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, identificar as atribuições de cada profissional envolvido no SAMU, certo? Então, o atendimento de urgência, o SAMU, ele procura chegar ao cidadão acometido o mais rápido possível, né? Natureza, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica ou psiquiátrica, nos primeiros minutos após o agravo. A importância do SAMU é ter um atendimento, oferecer um atendimento de prontidão, um atendimento que seja rápido. A gente sabe que tempo é vida, então o menor tempo que se gastar será de grande valia, ok? Então o SAMU ele tende a fazer uma assistência o mais rápido possível, certo? Esse é o objetivo do SAMU, é fazer um atendimento médico, um atendimento de enfermagem, um atendimento da equipe de saúde o mais rápido possível. Lógico, um atendimento adequado tem que ter, né, no local, transporte a um serviço de saúde hierarquizado. O que quer dizer isso, professor? Hierarquizado. Existe o nível primário, secundário e terciário, né? Logicamente, quando faz esse atendimento, é encaminhado para um hospital secundário ou até terciário, melhor falando. Terciário, que vai ser de maior especialidade. Serviço público de ajuda médica de urgência, 24 horas por dia. Então, não tem problema em relação ao horário, certo? Tem profissionais de plantão, certo? Na central, o médico regulador também fica de plantão para estar repassando esse chamado. O acionamento é fácil e gratuito, é pelo número que é conhecido nacionalmente, 192. Assegurar uma escuta médica qualificada permanente. Então é isso que é importante, pessoal. O SAMU ele possibilita que esse atendimento seja feito através da telemedicina. O que quer dizer a telemedicina, professor? O médico ele fica na central de regulação e fica passando as informações através de rádio ou celular, certo? Essa ausculta, né, ou melhor dizendo, essa escuta médica tem que ser de qualidade, né, gente? Porque, por exemplo, no suporte básico de vida não tem a presença do médico. Então o médico vai estar passando as orientações através do rádio amador ou através do celular, que é chamado telemedicina, okay? Tem que responder a chamada de qualquer natureza no menor tempo possível. Então o SAMU ele tem por obrigação responder ao chamado, certo? O que muitas vezes dificulta o trabalho do SAMU são os trotes, infelizmente, né? É acionado a viatura do SAMU, chega no local e simplesmente não existe aquela situação, certo? Então, infelizmente, é o que atrapalha na logística do SAMU, que atrapalha o funcionamento do SAMU muitas vezes é a questão dos trotes, certo? Viabilizar o transporte mais adequado para cada tipo de agravo ou solicitação. Aí vocês vão perguntar, professor, quem é que repassa essas informações? Pessoal, na maioria das vezes dá o suporte básico, né, para o atendimento.
quando o suporte básico chega no local, ele vai verificar a situação clínica daquele paciente e, dependendo da situação clínica, ele vai entrar em contato ou não com o suporte avançado, né? Compreenderam? Ele entra em contato com a central de regulação e solicita um suporte avançado. Ok? Então primeiro vai o suporte básico. Agora sim, se no local quem ligar para o SAMU e já mencionar que é grave a situação, aí já vai o suporte avançado, para não perder tempo. Organizar o acolhimento do paciente no serviço receptor definido. Então, interessante é isso. Quando vai prestar um atendimento, dependendo da situação clínica desse paciente, já é definido o local que vai recebê-lo. Então, o médico da central de regulação ele já entra em contato com o hospital, ok, definido, e já repassa isso para a equipe, para o condutor, por exemplo, para já encaminhar esse paciente para o hospital mais adequado. Elaborar planos de atenção para eventos e grandes aglomerações. É interessante que o SAMU ele é responsável por dar assistência a eventos de grandes aglomerações, como por exemplo, digamos, um show, de uma grande aglomeração. Tem que estar o SAMU tem que estar preparado para um Rock in Rio, por exemplo, tem que estar preparado para atender essas pessoas, caso ocorra alguma situação inesperada, certo? Então eles já fazem um plano. Tem um evento, digamos, tem um evento de grande porte, de grandes aglomerações, então o SAMU ele já prepara um plano de atenção para esses eventos, certo? Para porventura ter necessidade, eles já estão todos já cientes do que vão fazer, do que vão realizar. Coordenar o atendimento de catástrofes ou acidentes de múltiplas vítimas. A mesma coisa, ele coordena juntamente com os bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, certo? Eles vão elaborar também um plano de assistência, um plano de atenção para casos de catástrofes ou acidente. Catástrofe, a gente sabe que é pela natureza, digamos aí uma tsunami, uma catástrofe, gente? Certo? Uma erupção vulcânica, uma catástrofe. Então, enfim. Então, o SAMU já vai estar preparado para atender essa população, essas pessoas que foram acometidas por catástrofe ou acidente com múltiplas vítimas, como por exemplo um acidente aéreo, Enfim, então o SAMU também já está preparado para coordenar e atender essas vítimas. Elaborar e aplicar curso de primeiros socorros para leigos, A gente sabe que é de extrema importância que as pessoas saibam como prestar um primeiro atendimento, seja por exemplo no RCP, reanimação cardiopulmonar, no OVASC, obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então o SAMU ele também tem essa obrigação, Por isso que existe o núcleo da educação em urgências, já para estar capacitando esses leigos. Tem o NEP também, o núcleo da educação permanente também. O NEP já é mais para os profissionais, mas o núcleo da educação em urgência serve para capacitar pessoas leigas, pessoas que não têm entendimento, mas que podem, porventura, surgir uma situação que envolva a vida daquela vítima, daquele paciente, a pessoa saiba como abordar, certo? Então, o SAMU sempre está realizando esses cursos de primeiro socorro, principalmente nas escolas. Está integrado com outros SAMUs da região e com outras centrais de regulação. Importante isso também. Por exemplo, aqui em Aurora tem o suporte básico, mas ele está integrado com a central de regulação de outros municípios vizinhos. Tem a central de regulação da macro-região Cariri e ele está interligado com outras bases, melhor falando, com a base do Brejo Santo, com outras bases, de próximo do Juazeiro, enfim. Então, numa necessidade maior, como por exemplo, acionamento de uma viatura, de mais complexidade, como o suporte avançado de vida, a UTI móvel. Então,
Se precisar, se for necessário, o SAMU daqui, a base daqui já entra em contato com eles para solicitar uma ambulância, né, que tenha um amparo mais complexo. Perfil e competência dos profissionais do SAMU. Isso, gente, tudo de acordo com a portaria 2048. O médico regulador é o que fica na central de regulação. O perfil dele tem que ter um equilíbrio emocional e autocontrole, né? Não só ele, mas todos os profissionais que trabalham no SAMU. Capacidade para trabalho em equipe, iniciativa e facilidade de comunicação, destreza manual e física. Além disso, disposição para cumprir as ações orientadas, comprometimento, criatividade e responsabilidade, liderança e bom senso. Ele, para ser médico regulador, ele tem que ter habilitação, né, para isso, ou seja, ele tem que ter um cadastro do CRM, certo? Tem que ser cadastrado no Conselho Regional de Medicina. Competência técnica, julgar gravidade, ele tem que ter esse discernimento de julgar o que é gravidade, definir recursos necessários para encaminhar o suporte, monitorar e orientar o atendimento, definir o destino, reconhecer o exercício da telemedicina. Vocês estão vendo aqui quantas atribuições que é ligado, e a responsabilidade é tremenda desse médico regulador. Ele que vai encaminhar o paciente, ele vai ver através do que é repassado a ele, para qual hospital o paciente deve ser encaminhado, enfim. Ele tem que também definir e seguir protocolos, né? Tem protocolos pré-definidos, registrar dados corretamente, conhecer a equipe, submeter-se à capacitação em programas de educação continuada, seguir os preceitos do Código de Ética Médica. Competência gestora agora. Decidir a melhor resposta para cada caso, decidir destino, não aceitando a inexistência de leitos vagos, regular as portas de urgência, acionar plano de atenção a desastre. Vamos aqui, gente. Caso tenha dúvida, né? Decidir destino, não aceitando a inexistência de leitos vagos. Muitas vezes os hospitais alegam que não tem leito disponível, né? Mas o médico ele tem que questionar, enfim. Tem que ver no sistema se realmente está liberado. Se tiver liberado, não tem porque o hospital dizer que não tem vaga. Então ele tem que insistir, né, para procurar um leito para esse paciente, né? Dependendo da gravidade, tem que ser o mais rápido possível. Aí quando ele fala regular as portas de urgência, é em relação onde tem porta de urgência. Essas portas de urgência são as entradas, né? Quais os hospitais eu posso estar encaminhando esse paciente. Então são as portas de urgência. Eu posso levar para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, ou tenho que levar num hospital mais especializado. Enfim, então ele faz essa regulação, dependendo da gravidade. Então acionar o plano de atenção a desastre. Então ele que, dependendo da situação clínica, da situação que ocorreu, o tamanho do desastre, que faz esse acionamento desse plano. Encaminha a equipe, o suporte avançado, o suporte básico, para dar o melhor atendimento em situações de desastre. Competência gestora, continuando, requisitar serviços públicos e privados em situações excepcionais, né? Ele tem que requisitar, inclusive os privados têm que dispor 10% dos seus leitos, né, para os serviços públicos, certo? Para atender a população de maneira geral. Exercer a autoridade de regulação pública de urgência sobre a atenção pré-hospitalar, móvel privada, encaminhando ao serviço público. Interessante é isso, que a central de regulação ele também tem o poder de estar orientando e regulando as ambulâncias de serviço privado, certo? Porque a de serviço privado também estão interligados com a de serviço público. Então o médico regulador ele também tem essa competência e esse poder de determinar para onde vai ser encaminhado aquele paciente, independente de ser no serviço público ou privado. Tem acesso a demais centrais do complexo regulador, então ele tem acesso a outras centrais de regulação, então tem essa comunicação sempre com outras centrais, porque dependendo da necessidade pode transferir para outra macro-região, por exemplo, de saúde, ou para outro estado, como também já a necessidade de transferir para outro país, certo? Então tem que estar interligado com as outras centrais de regulação. O
O auxiliar de regulação médica, o telefonista, tem que ser maior de idade, disposição pessoal para atividade, tem que ter equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir a orientação, né? Então esse telefonista ele tem que estar 24 horas, lógico que tem um revezamento, né, gente? Mas enfim, é ele que recebe todas as informações e repassa para o médico, né? Certo? Então assim que você liga para o 192, você não fala logo com o médico, você vai falar com o telefonista. E dependendo da situação, o telefonista ele já passa para a central, né, de regulação, para o médico regulador, e o médico encaminha para a ambulância para o local. Interessante é isso, que o médico também ele pode fazer algumas orientações, né, antes da ambulância chegar no local, tá bom? O telefonista também tem que ter a capacidade de manter o sigilo, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação e certificação periódica, então sempre tem que ter passar por capacitações, né, educação continuada. Atender solicitações telefônicas da população, anotar as informações escolhidas, prestar informações gerais ao solicitante, estabelecer contato radiofônico com as ambulâncias, né, através da rádio, o telefone. Estabelecer contato com os hospitais e serviços de saúde, anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço, obedecer os protocolos de serviço, atender as demandas do médico regulador. Rádio operador, requisitos gerais, maior de 18 anos, disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir as orientações, as ações orientadas, disponibilidade para certificação periódica. Interessante que essa disponibilidade para a recertificação, todos os profissionais passam, né, gente? Sempre estão fazendo atualizações para estar sendo recertificado periodicamente. Capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação conforme portaria, eu falei anteriormente. Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas centrais de regulação, exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento hospitalar móvel, manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota, né? Então, ele que repassa a situação do veículo, da frota, como é que está, as condições, conhecer a malha viária, né? Tem que conhecer também a cidade bem, os locais, por exemplo, aqui a macro-região do Cariri, ele tem que conhecer bem para poder fazer o seu encaminhamento desse paciente, né? É ele que vai guiando a viatura, dizendo onde tem engarrafamento, onde tem, enfim, onde tem, digamos, algo que esteja atrapalhando a via, né? Uma construção, uma reforma, alguma coisa do tipo, certo? A equipe intervencionista, vamos falar agora perfil da equipe intervencionista. Quem é essa equipe? É o próprio nome está falando, né? Que intervém. É a equipe que vai, naquele momento, intervir, prestar assistência, o cuidado. Tem que ter equilíbrio emocional e autocontrole, capacidade para trabalho em equipe, iniciativa e facilidade de comunicação e saber utilizar a linguagem de radiocomunicação, destreza manual e física, disposição para cumprir as ações orientadas, coordenadas pela regulação médica, conhecer a área de cobertura do serviço, comprometimento e criatividade, responsabilidade e bom senso, manter sigilo profissional. Então ele é o olhar e o tato do regulador médico, né? É o profissional que está ali na frente, o profissional está ali na rua, e ele vai ser os olhos, né, o tato e as mãos do regulador médico. Ele vai estar, o regulador médico vai estar na regulação na central e através da telemedicina ele vai estar repassando essas informações. Tá? A competência do enfermeiro: supervisionar e avaliar as ações da equipe de enfermagem, executar prescrições médicas por telemedicina, certo? Então, interessante, a prescrição médica nessa situação não é por escrito, é via rádio. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade a pacientes graves com risco de vida e capacidade de tomar decisões imediatas. Prestar assistência à gestante, à parturiente e ao recém-nascido. Olha as competências do enfermeiro. Realizar partos sem distócia, participar nos programas de capacitação, particularmente nos programas de educação continuada. Ele participa ou sendo o docente,
ou sendo o aluno, né? Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. Tem que sempre fazer esse controle da qualidade, saber o que é que precisa melhorar, o que precisa ser aperfeiçoado. Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para a educação continuada da equipe, obedecer a lei profissional, do exercício profissional e o código de ética de enfermagem, em qualquer local, né, tem que respeitar a lei do exercício profissional, conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítima. Por isso que tem que ser um profissional habilitado, que seja formado na área de atendimento pré-hospitalar, né, tenha formação em atendimento pré-hospitalar. O técnico auxiliar de enfermagem, quais são as competências? Assistir ao enfermeiro no planejamento, então tem que estar auxiliando o enfermeiro no planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, prestar os cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro. A distância por quê, professor? Porque no suporte básico o enfermeiro vai estar distante, vai estar na central de regulação, certo? Já no suporte avançado não, vai ter a presença do enfermeiro e do médico. Participar de programas de capacitação e aprimoramento profissional, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, administrar medicamentos por via oral e parenteral, mediante prescrição do médico regulador, através do que, gente? Da telemedicina, através do rádio ou da fonia. Fazer curativo, prestar cuidados e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Realizar manobras de extração manual de vítimas. Olha aí, gente, a competência do técnico de enfermagem, né? Já o condutor, conduzir o veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de paciente, conhecer integralmente o veículo, realizar manutenções básicas do mesmo. Então ele que é responsável por levar nas oficinas, né? Ele que é responsável por estar sempre averiguando o estado da viatura, no caso da ambulância, para ver o que é que precisa fazer, o que precisa ser melhorado, certo? Estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações. É através do radiofônico que ele vai saber por onde ele deve ir, né? Através da malha viária, né? Porque ele vai estar em contato com o radiooperador. Conhecer a malha viária local, conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local. Por que ele tem que conhecer, gente? Porque ele que vai ser responsável por conduzir a ambulância, né? Ele que vai ser responsável em conduzir essa ambulância o mais rápido possível para esses locais de atendimento. Então ele tem que conhecer bem a malha viária, né? Auxiliar a equipe de saúde nas ações básicas de suporte à vida. Interessante é isso, o condutor ele tem que ter formação em primeiro socorro, certo? Ele tem que ter noção para poder auxiliar. Vai auxiliar no deslocamento, colocar na prancha, para colocar na ambulância, enfim, então ele vai auxiliar, certo? Lógico que ele não vai fazer o papel do técnico, o técnico vai fazer, né, os acessos, né, administrar a medicação, ele não faz isso, ele auxilia na imobilização, enfim. Auxiliar a equipe nas imobilizações, como eu falei, e transporte de vítima, realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica. Então, ele também tem que ter competência para estar realizando massagem cardíaca, ok? Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e suas utilidades, a fim de auxiliar a equipe de saúde. E tem a linguagem do quê? O que seria isso, professor? É a linguagem do radiofone, por exemplo, QAP, o que quer dizer QAP? Permanecer na frequência, escuta, QAP, estou na escuta, QRA, o nome do operador, o nome da estação, QRL, estou ocupado, não interfira. Aqui, gente, são as siglas utilizadas no radiofone, ok? Quem tiver curiosidade e quiser aprender, olha o tanto que eu coloquei, que é a linguagem. Vocês estão vendo? Por que a linguagem do quê? Porque ele inicia com o quê? Certo? Professor, e quais são os tipos de veículos, tripulações e outras características da ambulância? As ambulâncias têm o tipo D, que é a ambulância de suporte avançado, que é a UTI móvel, né? A UTI móvel que tem a presença do médico, tem a presença do enfermeiro e também do técnico. E tem a tipo B, que é a ambulância de suporte básico, né? Nesse caso aí só vai estar o condutor e o técnico de enfermagem, certo? Como eu falei para vocês, existem diversas
diversos atendimentos móveis, né? Diversas formas de locomover os pacientes. Tem a ambulância, tem a motolância, os helicópteros, aviões, enfim. Esses são os aspectos essenciais que a gente discutiu nessa aula de hoje, que é a missão do componente pré-hospitalar móvel, os princípios do SAMU e as atribuições de cada profissional, certo? Pessoal, então o que é que eu vou querer como avaliação no final do mês, né? Que vocês realizem uma dramatização filmada com algum familiar de vocês, ou amigo também, retratando a equipe do SAMU, no contexto de um chamado que chega à regulação médica. Então vocês vão pensar no seguinte: vão colocar personagens na central de regulação, outros personagens serão da equipe de atendimento, certo? E enfim, então vocês vão criar um contexto, uma situação que vocês entrem em contato através do rádio operador, ou melhor, da rádio operação, com o pessoal da central de regulação, através da telemedicina também. Vão utilizar a linguagem Q, né, para se comunicarem, enfim. Então essa vai ser a nossa avaliação do mês, ok? Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.